Queria muito que você trouxesse para a gente ao vivo o relato que você fez na sua coluna de hoje sobre um cientista brasileiro que está deixando os Estados Unidos. E ele traz aí esse relato, sinto-me como alguém fugindo do fascismo. Conta essa história para a gente, Jamil. É muito impressionante, Fabíola, o que acontece justamente nas universidades americanas. Nós já reportamos sobre isso várias vezes, né? O ataque de Donald Trump, primeiro contra a Universidade de Colômbia, depois contra Harvard, depois contra várias outras universidades, depois todo o processo, basicamente, de corte de recursos para pesquisas. Depois disso, obviamente, o medo instaurado no mundo acadêmico americano em relação a quais termos usar numa pesquisa, quais termos não podem ser usados, diversidade, etc, etc. Mas agora, Fabio, chegou no momento em que cientistas estão tomando a decisão de deixar os Estados Unidos. Nessa coluna, especificamente, eu falei com um cientista brasileiro que, claro, pediu anonimato, porque, obviamente, tem família, tem uma situação ainda complicada, teme, obviamente, por prejuízos reais à sua vida, e aí ele me conta, eu estou publicando isso hoje, obviamente preservando o seu nome, mas ele me conta como na região de Boston, aí vocês podem imaginar qual a universidade, na região de Boston, ele então resolve, já que o semestre terminou aqui, ele resolve, junto com a família, empacotar a sua casa, fazer a mudança, ir embora dos Estados Unidos, se mudar para a Escandinávia e basicamente encerrar a sua pesquisa nos Estados Unidos. Você diria, mas certamente algum marxista que estava estudando o papel de Marx na sociedade americana. Não, era um biólogo. Né? Então, era alguém que, obviamente, estava no campo, vamos dizer assim, fora do debate ideológico ou fora daquele grupo que talvez poderia ser classificado como alguém ameaçador para o sistema americano. Não. E ele conta que, obviamente, ele não é o único que está tomando essa direção. Muitos outros estão também considerando o que fazer a partir de agora. E é justamente, Fabiola, é muito irônica essa história, porque é justamente um movimento contrário ao que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa há quase 100 anos, claro, quando na Europa, com fascismo, não só na Alemanha, o nazifascismo não só na Alemanha, mas em vários outros lugares da Europa, cientistas optaram por abandonar a Europa e buscar, claro, nos Estados Unidos, algo fundamental, a liberdade acadêmica. Foi ali, naquele momento, com a imigração de, como eles dizem, cientistas refugiados para os Estados Unidos, que os Estados Unidos conseguiram dar um passo gigantesco no domínio da tecnologia no século XX e, só para você ter uma ideia, o número de patentes registradas nos Estados Unidos nos anos seguintes a essa migração de cientistas, ela se multiplicou. O que é a patente? É a prova de que aquela economia, de que aquele país, de aquela sociedade é inovadora, que ela cria, que ela justamente toma ações num sentido muito claro do desenvolvimento tecnológico. Agora, Fabiola, a direção contrária, de cientistas como esse brasileiro, que deixa os Estados Unidos. Ô Jamil, os estrangeiros estão sendo mais afetados ou não? Porque nesse caso, né, você está contando aí sobre a ciência como um todo, a gente tem acompanhado a perseguição em relação às universidades como um todo, os professores, inclusive americanos, mas os estrangeiros acabam sofrendo mais perseguição? Acabam, Fabiola, porque no fundo você depende de um visto, né? A tua vida acaba ficando dependente do humor ali da política migratória e também da política, basicamente da antipolítica universitária de Donald Trump. Então você tem nos estrangeiros um mal-estar muito grande. São essas, vamos dizer assim, as primeiras pessoas que podem sofrer. Um americano pode sofrer sem dúvida nenhuma, estão sofrendo. Agora, um americano eventualmente pode mudar de universidade, ele está no seu país, ele está com seus direitos, né, como cidadão. Então, obviamente, ele tem uma outra condição, eventualmente com uma rede familiar de apoio, né? Então você tem, obviamente, um outro contexto. O estrangeiro, e é sempre assim, não é só entre os acadêmicos, você pode falar com os imigrantes que trabalham no setor de serviços, você pode falar com os imigrantes de qualquer outro segmento da economia, são sempre, sim, os mais vulneráveis. E essa vulnerabilidade chega, e essa talvez é a grande novidade, essa vulnerabilidade não se limita aos
aos trabalhadores que estão atrás daqueles restaurantes de luxo de Nova York limpando pratos, mas também os cientistas em laboratórios dessas grandes universidades americanas. Jamil, obrigada pela sua participação. A gente estendeu um pouquinho, não fica bravo com a gente, tá? Porque você é o nosso chanceler aqui. Um beijo. Jamais. Jamais. Um beijo Jamais. para vocês. Um beijo, Jamil. Tchau, tchau. Obrigada. Jamil Chad conosco aí, trazendo a atualização. Leia essa coluna, esse relato desse cientista, está na página do UOL. A reportagem de Jamil Chad contando esse relato, né, que ele está se sentindo como se estivesse fugindo do fascismo. Algo muito forte, muito grave que a gente vai ver. O governo de Donald Trump começou agora, né? Tem muita coisa pela frente.